todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal João Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. E nós estamos no primeiro trimestre de 2025, estamos na lição 12, que tem por título A Igreja tem uma natureza organizacional. E o texto áureo: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. A verdade prática. A igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. O texto bíblico em classe está em Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Nós vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. A Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização congregacional, ou seja, congregação ou assembleia com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. A igreja, que é o corpo de Cristo, ela é chamada a viver em unidade, em harmonia. E, no entanto, para que essa vida espiritual seja sustentada e frutífera, é necessário uma organização bem definida. A igreja deve ser vista como uma comunidade que, embora movida pelo Espírito, precisa de estrutura para garantir que suas práticas, como ensino, adoração e serviço, seja realizada de maneira eficaz e ordenada. Esta lição nos convida a refletir sobre como equilibrar esses dois aspectos para fortalecer a missão da igreja no mundo. E a palavra-chave é organização. Vamos para o primeiro tópico: Tito e as igrejas na ilha de Creta. O primeiro subtópico é Tito. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente o caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui, como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas e uma em 2 Timóteo. E na epístola que lhe foram destinadas, que traz o seu nome, foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e Nicópolis. Tito é apresentado como um colaborador próximo e de confiança de Paulo. Ele foi escolhido para liderar e organizar as igrejas em Creta.
A sua designação como verdadeiro filho reflete a profunda relação espiritual e de confiança que Paulo tinha com ele. As menções frequentes de Tito nas epístolas indicam a sua importância no ministério de Paulo, destacando-o como um exemplo de liderança fiel e eficaz da igreja primitiva. E isso é muito importante, é essencial que a igreja ela tenha essa organização. E aqui nós estamos falando de Paulo, colocando Tito a responsabilidade de organizar a igreja que estava na ilha de Creta. Vamos para o segundo subtópico, o pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam, e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidades. Os relatos de Atos omite esse trecho do itinerário de Paulo. Então ele passou por Creta durante a sua carta virgem da condição de prisioneiro, com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nesta ocasião que ele deixou Tito em Creta. A missão de Tito em Creta era de fundamental importância e crucial para a estabilidade e crescimento das igrejas locais. A sua tarefa era de organizar e também nomear presbítero, e também indica também que era a necessidade que havia naquelas igrejas, uma liderança bem estruturada para enfrentar os desafios espirituais e administrativos. A omissão deste evento nos Atos dos Apóstolos sugere que havia muitos aspectos do ministério de Paulo que não foram registrados, mas que eram essenciais para a expansão do cristianismo. Vamos para o terceiro subtópico, Creta. Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido do comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. A descrição de Creta como uma província romana com problemas espirituais, pelo texto, pelo relato. Isso reflete os desafios que Tito enfrentaria ali naquela ilha. Então ali estava uma desorganização generalizada. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo enviando Tito ali naquela ilha. Então a desorganização e o comportamento inadequado dos crentes, ou seja, dos crentes que exigia uma intervenção cuidadosa e estratégia. A presença de judaizantes e divisões internas complicava ainda mais a situação e tornando essencial a liderança forte e organizada e eficaz para restaurar a ordem e a saúde espiritual das igrejas, ali no qual aqueles crentes estavam negligenciando a obra de Deus, a expansão da igreja. Então era necessário uma intervenção e é isso que ocorreu. Então, e ali nós vemos aqui a preocupação do apóstolo Paulo
com aquelas igrejas. Precisava de ser organizada, porque ela estava completamente fora dos parâmetros. E assim o apóstolo Paulo ele enviou Tito para aquela região. Vamos para o segundo segundo tópico, a institucionalidade bíblica da igreja. A institucionalidade da igreja. Primeiro subtópico, a instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instruiu Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbítero de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. O apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estava as comunidades cristãs da ilha de Creta era reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. Paulo não apenas ele organizava as igrejas, mas também estabelecia uma rede de liderança que segurava a continuidade e a saúde espiritual daquelas congregações. A nomeação de presbítero e instrução dos líderes era estratégia para garantir que a igreja permanecesse fiel e funcional. As comunidades em Creta, influenciadas por sua cultura, e enfrentava desafios que exigia mais do que apenas liderança, mas precisava de uma reestruturação que envolvesse toda a congregação. Vamos para o segundo subtópico, a igreja como instituição. Podemos definir o organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dá caráter institucional ou de tornar institucional. Significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. A igreja é descrita como um organismo e ele também uma instituição. E isso que reflete sua dupla funcionalidade que é essencial. Primeiramente, como organismo, ela é viva e é movida pelo Espírito Santo. A reunião da igreja é invisível, então ela é um organismo vivo, que é o corpo de Cristo. Então aqui ela é viva e é movida pelo Espírito Santo. E como instituição, ela é uma estrutura organizada, que permite a realização de suas funções, tanto espiritual e sociais. E desde os dias apostólicos, a igreja tem evoluído para incluir uma estrutura organizacional que apoia sua missão e o crescimento, garantindo que a espiritualidade e a administração caminhem juntos, lado a lado. Então essa é a igreja que ela tem dupla finalidade. É a igreja local e a igreja como organismo vivo. Vamos para o terceiro subtópico, organização. Temos
no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local, horário e ordem de culto, de reunião de ministério para consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. E o capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios trata do assunto. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética e também tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e a identidade das pessoas. O Novo Testamento fornece vários exemplos de como a igreja primitiva se organizava para funcionar de maneira eficaz. Existiam horários, locais definidos para cultos, consagrações de líderes, concílio para decisões doutrinárias e serviços sociais para apoiar os necessitados. E, além disso, a presença de comissão de ética e sistema financeiro mostra que a igreja não apenas se preocupava com a espiritualidade, mas também com a administração prática e ética de suas atividades. E essas práticas ajudavam a manter a unidade e a eficácia da igreja em cumprir sua missão. A igreja cresceu, expandiu, e no entanto havia necessidade de algumas recomendações. A igreja que se deixava ficar à mercê daqueles aproveitadores daquela ocasião, e aí então precisava de organização. E aqui nós vemos aqui a presença da comissão de ética e sistema financeiro mostra que a igreja não apenas se preocupava com a espiritualidade, mas com a administração e também para que as atividades era uma forma de a igreja se evoluir, ela se expandir. Então essas práticas ajudavam na unidade e na eficácia da igreja para cumprir o ID de Jesus, que é pregar o evangelho a toda criatura. Era a missão que é dada para a igreja. Vamos para o terceiro tópico, a questão atual. A ideia é de que a igreja deve ser, ou melhor, vamos para o primeiro subtópico desse terceiro tópico, organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. A igreja é mais do que um simples local de encontro. É um organismo espiritual que funciona de forma eficaz e através de uma organização bem estruturada. E esta estrutura não só facilita as atividades espirituais,
mas também assegura que a igreja cumpra suas obrigações como instituição, tanto de âmbito espiritual quanto civil. A responsabilidade dupla dos crentes, de acordo com a lei de Deus e do Estado, reforça a necessidade de uma organização que respeite ambas as esferas. Então, podemos dizer que a igreja ela está sujeita às autoridades para cumprir o que determina o Estado, civilmente falando, porque é uma entidade, uma instituição que ela trata como igreja, ela é um organismo vivo, mas tem as suas responsabilidades com as autoridades, para com que ela venha a ter uma legalidade de funcionamento, e isso chama-se organização. Organização para que ela venha não ter nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de denúncia de qualquer coisa irregular. Então ela deve estar dentro dos padrões legais da lei, e também a lei de Deus, ela tenha essa responsabilidade. Vamos para o segundo subtópico, a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista, e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Olines, conhecido também como o movimento de santidade, era contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eldora, Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar da sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. A resistência inicial à organização entre os pentecostais reflete uma preocupação com a liberdade espiritual e a autenticidade da fé. No entanto, a experiência histórica demonstra que a organização não impede o movimento do Espírito Santo. A organização não impede, mas pode, de fato, facilitar a missão da igreja. Facilitar a missão da igreja, que é pregar o Evangelho, ganhar almas, ela crescer, se expandir. O exemplo da igreja apostólica, que estruturou suas atividades desde cedo, mostra que uma organização bem planejada pode ser uma bênção, permitindo assim que a igreja alcance seus objetivos espirituais de forma mais abrangente, uma forma mais eficaz e bem estruturada. Então a igreja ela cresceu porque ela teve essa organização, e hoje em dia a igreja precisa ser organizada, ela precisa ter estrutura, ela precisa atender todos esses quesitos para que ela se torne uma igreja firme e eficaz, e para bem o andamento da obra do Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus. Vamos para o terceiro subtópico, é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio da Assembleia de Deus nos Estados Unidos,
No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas e no país, e dessa forma trazer solução para questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nessas ideias que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Aí está a organização formal das Assembleias de Deus, representou deu um passo importante para garantir a continuidade e a unidade do movimento pentecostal. Estabelecer conselhos e convenções, os líderes puderam assegurar que doutrina e prática permanecem alinhadas com os fundamentos da fé, ou seja, é fundamental para o princípio, para a fé cristã, para desenvolver a fé cristã. E esta estrutura organizacional não só ajudou a evitar o crescimento desordenado, mas também proporcionou uma base sólida para a expansão e a influência duradoura para do movimento pentecostal no Brasil e no mundo. Foi muito importante essa organização, esse estabelecimento de conselhos e convenções para os líderes poderem garantir a doutrina e a prática para que permaneça alinhada com os principais, que é fundamento, que é a fé. Vamos para a conclusão. É importante entender que a organização e o organismo não são elementos excludentes em si mesmo, mas contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus no novo concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. A conclusão aqui ressalta a harmonia entre o ser um organismo espiritual e uma organização funcional. A igreja, sendo uma comunicação global, ela diversificada, no caso, ela é diversificada, precisa de uma estrutura que permita a coordenação eficaz de suas atividades espirituais e sociais. E é através dessa organização que a igreja pode cumprir sua missão de maneira abrangente e eficaz, alcançando pessoas ao redor do mundo e promovendo o ensino da palavra, evangelização e serviço social. Então, a estrutura organizacional não é apenas um complemento, mas um elemento essencial para que a igreja atue como um corpo unido e eficiente na obra de Deus. Chegamos ao final dessa lição. Eu creio que foi um aprendizado muito interessante, muito importante, e que possamos cada vez mais estar firme nessa união e, como Igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, a gente fazer o que Jesus determinou e pregar o Evangelho a toda criatura. E como organização, devemos estar sempre entender que a igreja ela tem que estar organizada, para que ela não venha escandalizar a pregação do Evangelho, para ela venha ser como sal da terra,
e luz para aqueles que estão nas trevas. Então, esse é o papel da igreja. Fico por aqui, Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.